Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te trazer algumas dicas rápidas para a entrevista de estágio. Realizar estágio, na minha percepção, é uma das formas mais completas da gente adquirir prática. Ou seja, tu estuda na faculdade e no estágio tu consegue ver como as coisas acontecem, tu começa a ter dúvidas, tu começa a melhorar, a evoluir e a entender melhor como tudo funciona. Embora o estágio não seja a única forma da gente adquirir prática, existem outras, eu considero ela a melhor, a que mais vai te fazer crescer e a que tu vai perceber na tua pele, assim, na tua mente, a mudança. Só que, muitas vezes, até a gente conseguir um estágio, existe um caminho. Na maioria das vezes, existe uma seleção, por mais simples que seja, e hoje, especificamente, eu quero falar sobre a entrevista, que acontece em muitos lugares. Ou seja, tu quer uma vaga de estágio e, por mais simples que seja a seleção, é muito comum que a pessoa que está oferecendo o estágio realize uma entrevista para conhecer o candidato, para entender se ele está ali adequado ao que eles esperam e para entender um pouquinho mais sobre aquela pessoa que vai passar a estagiar dentro da empresa ou dentro do órgão. Então, hoje eu quero te dar 5 dicas bem rápidas e bem importantes para tu te lembrar quando tu estiver indo para uma entrevista. Normalmente, a entrevista é a última fase ou a única fase. Muitos locais fazem prova escrita, prova objetiva, às vezes prova de currículo, mas a entrevista quase sempre é a última das fases. Ou seja, tu já está bem encaminhado para conseguir, está quase conseguindo. Presta atenção então, porque algumas questões são muito simples, mas se tu esquecer, se tu deixar passar, isso pode te prejudicar. Eu vou começar a falar então das mais complexas, das dicas e das atitudes mais difíceis, que também não é tão difícil assim, e depois eu vou falar das coisas mais simples que tu pode fazer. E o primeiro passo, gente, é a preparação. Professor, o que eu posso estudar? O que eu tenho que me preparar para ir para uma entrevista de estágio? Primeira coisa, tu tem que entender o que é aquela instituição ou aquela empresa, aquele escritório. O que eles fazem? O que eles tratam? De quais assuntos que eles tratam? Quais são os objetivos? Quais são as missões? Os valores? E eu não estou falando da boca para fora, tu não tem que decorar nada teoricamente. Agora, por exemplo, já aconteceu comigo, quando eu estava no início da faculdade, eu me candidatei por uma vaga voluntária na Defensoria Pública e eu não sabia direito o que a Defensoria Pública fazia. Eu sabia que ela ajudava pessoas hipossuficientes que não tinham condições econômicas, mas existiam outras questões que eu não sabia. E sabe o que eu devia ter feito? Muito simplesmente era ter lido lá os artigos da Constituição que determina, dado uma olhadinha no site da Defensoria, só para saber o que eles fazem, o que eles tratam, e assim ter melhores condições de responder lá a pergunta que caiu para mim, que era: o que faz a Defensoria ou por que a Defensoria é importante? Eu tive que escrever um texto sobre isso. Eu sabia, mas se eu tivesse me preparado melhor, eu teria me saído melhor também. Entende? Então, por exemplo, tu vai fazer uma entrevista para um escritório da advocacia e tu não sabe qual é a área que eles tratam? É difícil, né? Digamos que é previdenciário, tu ainda não teve isso na faculdade. Como é que tu vai ter V1D, né? Como é que tu vai ali te oferecer ou apresentar os teus pontos positivos? Então, tu tem que entender o que aquela empresa, o que aquele escritório, o que aquele órgão faz. É muito simples. Entra no site, pesquisa um pouquinho, lê as leis orgânicas, não precisa se matar estudando, mas tu tem que saber. A gente não pode ir para uma entrevista sem saber exatamente o que a gente vai fazer. Ou, se não exatamente, eu não sei quais serão as tarefas, mas eu tenho que saber o que aquela empresa, o que aquela instituição faz de forma geral. Isso facilita a tua vida, porque tu tem mais clareza sobre o que tu pode fazer e as tuas respostas também vão ser melhores. Quando a pessoa te perguntar o porquê que tu te interessa, por exemplo, tu tem que lembrar dos motivos pelos quais tu quer fazer estágio lá. Por quê? Porque é uma empresa, porque é uma instituição, porque é um escritório que lida com um tema que tu gosta, porque tu acha interessante o que ele se propõe a fazer, porque tu estudou a matéria e tu acha muito relevante na sociedade atual, sabe? Esse tipo de coisa tem que estar muito claro na tua cabeça. Então, não dá para ir para uma entrevista de estágio sem saber o que aquele lugar faz, sem saber qual é o trabalho, o que as pessoas fazem lá dentro.
Professora, é um escritório fechado ou é uma vara lá no fórum e não tem lugar para eu pesquisar. Então conversa com alguém que já trabalha, que já estagia lá, sabe? Faz uma sondagem, descobre como funciona, descobre o que as pessoas fazem. A melhor coisa para tu ir para uma entrevista é saber minimamente o que te espera depois da entrevista. Se tu não faz isso, parece que tu está despreparado, parece que tu não deu valor o suficiente para estudar. E aquele dia que eu fiz a prova, voluntária, né? Era uma prova só para a doutora ver se eu sabia escrever. Eu não sabendo explicitar muito bem, eu não desenvolvendo muito bem, gente, eu mais passei porque eu escrevia bem do que porque eu estava preparada. Então, vai por mim. Pesquisa antes sobre o local aonde tu quer estagiar e tu já vai estar meio caminho adiantado. Segundo conselho, que é muito importante, que vai facilitar muito a tua entrevista. Existem algumas perguntas que com frequência são realizadas, é sempre. A gente não sabe exatamente quais são elas, mas coisas como qual é o teu objetivo aqui, o que tu pode contribuir, o que tu espera com esse estágio, outras coisas do tipo quais são os teus maiores defeitos ou quais são os pontos fortes que tu tem. Sabe essas perguntas gerais do RH? Entra no YouTube ou entra em sites e faz uma pesquisa rápida. Perguntas comuns para entrevistas. Pode ser entrevista de emprego também. E aí tu cria as respostas antes da entrevista. Se eles não te fizerem aquelas perguntas, tudo bem. Mas se eles fizerem, tu não vai com aquela cara de besta assim, pensando, sou uma pessoa muito comprometida e também eu sou muito responsável, sabe? Quando a gente trava assim, se prepara antes. Todas as perguntas pessoais que tem a ver com as tuas características, teu perfil, o que tu quer, o que tu não quer, o que tu pode contribuir, isso é muito importante. O que tu pode contribuir para aquele escritório, para aquele órgão? Esteja com tudo isso na ponta da língua. Se eles não te perguntarem mais uma vez, tudo bem, tu perdeu ali meia hora pensando, mas se eles te perguntarem, tu vai ser uma pessoa que vai responder com clareza, que não vai ficar repensando, corrigindo resposta, ou pior, depois arrependido por ter falado algo que talvez não foi a melhor resposta. Gente, não tem erro. 2 dias antes, faz uma pesquisinha, principais perguntas em entrevistas. E aí tu vai ver que sim, coisas que muitas vezes a gente nunca parou para pensar. Meu Deus, que animal que eu seria. Claro que não é sempre que vão perguntar isso, mas se perguntarem, a gente tem que estar ali com a resposta pronta. Não é nada difícil e é algo que tu vai aproveitar pro resto da tua vida, porque quando tu pensa em respostas que vão te fazer em entrevistas, tu pode usar essa resposta, tu pode adequando essa resposta pro resto da vida, entende? Então, olha, não seja bobo. Todas as questões pessoais, tu tem que ter tudo certinho já, tudo já definido. Ah, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo, tem que pensar na resposta. Inclusive, tem pessoas que na internet nos ensinam como formular a melhor resposta para ficar, digamos assim, mais de acordo com o que eles esperam. Então, fica ligado. É só meia horinha que tu pode usar para definir aquilo ali e se sair super bem no dia da entrevista, porque tu tá super preparado para aquilo. Ditas essas duas dicas iniciais, que são mais complexas, porque envolvem um pouco de estudo, né, um pouquinho mais de esforço, eu quero trazer mais 3 dicas que são bem mais práticas. Primeira coisa, gente, escolhe bem a roupa que tu vai usar. É claro que a gente sabe, eu espero que tu saiba, que o direito é muito tradicional. Nós somos muito formalistas, né? Então, eu não quero dizer e eu não quero que tu entenda que tu tem que ir vestido como se estivesse indo para um casamento. Não é usar salto alto, saia lápis e camisa e terno, paletó e sapato. Não é isso. Mas é importante que tu vá vestido adequadamente, ou seja, com uma roupa que não seja muito chamativa. Se tu tem tatuagem, usa uma blusinha, uma coisa que cubra. E eu falo isso com um pouco de pesar, porque obviamente a gente não deveria ser julgado pela nossa imagem, mas infelizmente é assim que o mundo funciona. Usa uma sapatilha ou um sapato, alguma coisa que não seja muito chamativo, que tu fique confortável, mas que tu fique arrumadinho. Uma camisa polo, por exemplo, para os meninos. Para as meninas pode ser um vestido ou uma roupa normal que tu te sinta bem, uma calça jeans, não tem problema nenhum, pelo menos na minha percepção. É claro que é importante tu verificar como que é o protocolo de vestimenta se for um escritório, por exemplo, porque tem escritórios que determinam as roupas. Então, quando tu pesquisar sobre a empresa, tu já vai ficar sabendo disso. Agora,
É importante tu não ir de chinelo de dedo, de bermuda, camisa cavada, roupas com muito decote, sabe? Então, a gente tem que usar um pouco do bom senso. Não adianta, gente, a nossa imagem no direito é importante. Pelo menos no primeiro contato, tem que aparentar ser uma pessoa tranquila, entendeu? Uma pessoa ali equilibrada, uma pessoa que não abusa de decotes, que não abusa de roupas curtas, sabe? Então, vai tranquilo, vai confortável, mas lembre-se, bota uma roupinha melhor. Sabe quando vai pra missa? Se tu vai pra missa, a gente sabe o que a gente pode, o que a gente não pode usar na igreja. É tipo isso, entendeu? Então, pensa antes, te veste adequadamente, porque isso pode sim, infelizmente, fazer diferença. Se tu estiver bem vestidinho, bem arrumadinho ou não. Quarta dica muito prática. Gente, chega antes. Chega meia hora antes. Chega 15 minutos antes, mas jamais chegue atrasado. Isso faz toda a diferença, porque imagina o que passa pela cabeça de quem vai te contratar. É uma pessoa que está para entrevista de estágio e nem para entrevista consegue chegar na hora. Ela não vai chegar na hora nos dias de trabalho, nos dias de estágio. Então, querendo ou não, gente, a tua entrevista é o teu primeiro contato, é a forma como inicialmente as pessoas vão te ver. Sempre chega antes. Chegue antes, porque não tem erro. No máximo, tu vai esperar. Mas é muito melhor que tu espere do que a pessoa que quer te entrevistar te espere. Às vezes, tu pode até perder a entrevista por causa disso. Então, é sério. É que nem Enem, né? Tu sabe que tu tem Enem? Saia 2 ou 3 horas antes. É melhor que tu espere na porta do que as outras pessoas te esperem ou que tu não possa mais entrar. A gente sabe, é um dia. É um dia especial, é um dia que foi predeterminado, que foi agendado. Então, vai antes. Te protege, tome todo o cuidado que tu pode para evitar problemas. E se acontecer alguma coisa, quebrou o ônibus, quebrou não sei o que, tu já vai estar precavido, certo? Dia da entrevista é o dia que tu tem que chegar antes, nunca depois. E por fim, gente, uma dica que é algo que nem todo mundo percebe. E é basicamente sobre a forma com a qual tu vai falar com as pessoas, te apresentar, dar as tuas respostas. Olha só, eu sei que cada um de nós, tu sabe também, cada um tem seu perfil, né? Então tem pessoas que são mais sérias, tem pessoas que são mais cordiais, mais sorridentes, tudo bem. Agora, dependendo da forma como tu responde, se tu é muito seco, se tu não é educado, se tu não é cordial, isso pode trazer também uma imagem ruim. Quer dizer, imagina tu tá entrevistando uma pessoa para um estágio e a pessoa te responde de qualquer forma, ou de uma forma meio mal educada. Toma cuidado. Eu sou gaúcha e eu percebo que muitas vezes a forma como a gente responde é meio grosseira, sabe? Então, tenta usar palavras adequadas, fala devagar, sabe? Dá um sorrisinho de vez em quando, não precisa ser bobo da corte, mas seja cordial. Usa um tom de voz suave, não seja, sabe, aquela voz dura. Vai tranquilo, porque se tu, na hora que tá conversando com o entrevistador, não é minimamente simpático ou não tenta pelo menos passar uma certa tranquilidade, mais uma vez ele pensa, se a pessoa hoje tá agindo assim, como é que ela vai ser no dia a dia? Vai me dar patada quando eu perguntar alguma coisa. Então, seja educado, seja cordial, fale tranquilamente, fala devagar, sabe? Eu sei que às vezes a gente tá nervoso, às vezes a gente, sabe, tá ansioso, mas vai com calma, te lembra, é uma entrevista. A pessoa vai te perguntar, uma pessoa, um ser humano, vai te perguntar e tu vai responder normalmente, certo? Não vai acabar o mundo. Responda com calma, tente evitar palavras que parentem grosseria, dê uma resposta completa, né? Se a pessoa seguir perguntando, siga respondendo, fica tranquilo, é uma entrevista. Lembra, no momento da entrevista é o momento que tu tem que estar focado ali. Depois, se tu quiser chorar, pular, rir, aí tu faz. Mas ali na hora da entrevista, tu tem que dar o teu melhor para que tua seleção seja positiva, para que tu seja aprovado. Certo, gente? Olha só, eu trouxe 5 dicas muito pontuais, algumas um pouco mais complexas e outras bem simples, mas que tu tem que aplicar. Então, sinceramente, esse aqui é um tipo de vídeo que tem que salvar aí, tem que marcar de alguma forma para voltar e assistir quando tu precisar. 1, 2 dias antes da tua entrevista, se lembrar dessas dicas podem fazer toda a diferença, ok? Se tu tá perto de um processo seletivo, eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Um grande beijo, obrigada por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.